Cláudio, como é que ficam essas divisões de forças agora com esses embates internos no Supremo, hein? Olha, acho que não muda muito não, né? A não ser com a chegada do novo ministro, né? Sendo ele, como tudo indica, o Cássio Marques e tal, não altera muito. Acho que continua aquela concepção de que nós temos uma Suprema Corte que é formada por 11 instituições, né? Eles se comportam como se fosse cada um deles um tribunal diferente, com concepções diferentes, interpretações diferentes, posturas diferentes, né? Nós temos juízes garantistas até de concepções diferentes, né? De juízos diferentes. A gente assiste, por exemplo, o ministro Marco Aurélio tomando uma decisão, como tomou no caso desse bandido que escafedeu, e temos também o ministro Edson Fachin, que tem posições diametralmente opostas. Ele não é garantista. O garantista é o Marco Aurélio. E há outros garantistas no Supremo que não são tão liberais quanto o Marco Aurélio. Então, na verdade, assim, tudo vai continuar como está. Aquilo ali é um poço de vaidades, né? É um lugar que tem pessoas da melhor qualidade moral, intelectual, etc. Mas são todos muito vaidosos, né? Não é para menos, né? São muito paparicados, até pelo poder que têm. Eles têm o poder da vida e da morte, né? Da liberdade dos calabouços. Ele pode simplesmente arquivar um processo, por exemplo, ou inocentar um acusado e tirar um peso das costas dessa pessoa, ou pode soterrá-la de vez, condenando-a. Enfim, é muito poder na mão de apenas 11 pessoas. Eu acho que isso não muda muito, as malquerências vão continuar, como sempre aconteceram. É o caso do ministro, aparente disputa entre o ministro Fux e o ministro Marco Aurélio. Não há disputa, porque é o seguinte: o ministro Marco Aurélio tomou uma decisão. O recurso da PGR tinha que ser mesmo ao presidente da corte. E ele tomou a decisão que lhe pareceu a mais correta. Podia ser, inclusive, negando, mas ele concedeu ao PGR, né? Enfim, o que foi solicitado, que era exatamente o de neutralizar a decisão do Marco Aurélio. Mas por fazer parte do jogo, Cláudio, não foi um pouco dura a reação do ministro Marco Aurélio durante o fim de semana, quando ele foi lá, que o ministro Luiz Fux descredencia o Supremo Tribunal Federal ao reverter uma decisão dele? Isso não é um sinal de pelo menos, de faíscas no ar? Eu acho que deixou ele mal, né? Deixou ele muito mal, mas não é a primeira vez que acontece, né? Não é a primeira vez que um presidente anula uma decisão do ministro, de um ministro. Aliás, inclusive dele, né? Porque ele já teve no passado, né? Exatamente. O próprio Marco Aurélio já teve decisões que foram neutralizadas pelo presidente da época. Então, não há muito o que reclamar, é o direito de reclamar, é o exercício do direito de reclamar, né? Mas não há nenhuma ilegalidade, nem nada que venha a ser considerado fora do padrão, né? Fora das regras. Eu acho que ao contrário, eu acho que essa sessão do Supremo vai ser mais uma sessão. Eu não imagino muita discussão, a não ser alguma faísca ali que possa surgir a partir de uma malcriação lá do ministro Marco Aurélio, e aí o Fux resolve responder. A não ser uma coisa como essa, eu não vejo possibilidade de problemas, né? Muito pelo contrário, o que a gente espera do Supremo Tribunal Federal é que hajam como magistrados, né? É muito bom que essa questão seja definida pela Corte, porque temos no plenário várias concepções diferentes, né? Ministros decidindo sobre assuntos muito parecidos de maneira completamente distinta. Então é bom que o plenário se pronuncie sobre isso para acabar com essa insegurança jurídica, né? A gente viu aí uma das coisas que esse episódio mostrou mais estranhas, né? Foi a manobra dos advogados lá do traficante, que entraram com diversos pedidos de habeas corpus e foram desistindo dele. E aí entrava com outro. E enquanto o ministro sorteado não foi o Marco Aurélio, eles desistiram de todas as outras
possibilidades, né? Porque isso não tem nada a ver com combinação com o ministro, tem a ver com o histórico do ministro. O ministro já havia soltado 78 presos em condições semelhantes. Então eles tinham certeza que o ministro, como todos os ministros, né, são coerentes com decisões tomadas antes. Eles tinham certeza que, chegando na mão dele, ele tomaria a decisão do interesse, quer dizer, como pretendia a defesa do acusado. Mas é uma manobra que não é, enfim, que me pareceu, eu não sou advogado, não sou especialista, me pareceu litigância de má-fé. Ah, com certeza. Concordo, Cláudio Humberto. Quando você vê a atuação da defesa ali para manipular, para que um habeas corpus caísse com um ministro que é garantista e que toma várias decisões nesse mesmo sentido, fica claro ali que foi um jogo, né? E sim, os ministros raramente derrubam decisões de colegas assim no Supremo Tribunal Federal, mas acontece com uma certa frequência, principalmente durante o período do recesso, né? Quando o responsável pelo plantão tem que tomar as decisões, aí não tem jeito, aí acontece de acabar derrubando decisões anteriores de outros ministros. Tem uma polêmica, não sei se vocês vão lembrar dessa. Setembro de 2018, quando ainda era presidente do STF, o ministro Fux suspendeu uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que presidia à época o Supremo, autorizando que o ex-presidente Lula, que estava preso, a dar uma entrevista à imprensa. Isso gerou um embate entre os dois e a questão só foi resolvida quando o Dias Toffoli, na condição de então presidente, da Corte, que deu razão ao Fux. É uma confusão, é uma novela. É claro que eles não têm... Isso acontece, né, Lana? Não só no Supremo, acontece em outros tribunais. E outros poderes também. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, aconteceu uma coisa muito parecida. Um desembargador que foi militante do Partido dos Trabalhadores, foi nomeado pelo PT, pelo ex-presidente Lula. Quando ele assumiu lá um plantão, aí os advogados do PT entraram com um recurso para soltar o ex-presidente. Num domingo, Cláudio, eu lembro perfeitamente, porque eu estava de plantão aqui no Grupo Bandeirantes, foi num domingo de manhã, ele meteu de ofício lá, solte o presidente Lula. Virou uma correria, porque assim, o Sérgio Moro era o juiz em Curitiba, ele em férias, ele emitiu um parecer para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o presidente do TRF deu... Nossa... Correria, então, né? Geralmente eles têm embasamento teórico para fazer, inclusive para derrubar, né? Não é... Naquele episódio, né, o que foi feito ali, né? Era uma decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não era juiz de primeira instância. O Moro era juiz de primeira instância. Mas ali houve uma conjunção de... Né, todo mundo agiu para retardar aquilo até que o presidente do TRF4 avaliasse a questão. Né? Até o superintendente da Polícia Federal agiu no sentido... E agiu, a meu ver, com muita responsabilidade. Todos eles agiram com muita responsabilidade. Até que o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se pronunciou anulando a decisão do colega. Né? Mas, assim, isso é comum. Aconteceu com o ministro Marco Aurélio, como acontece em qualquer tribunal.